Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica. Hoje nós vamos ver um pouco sobre uma parte bastante interessante, que é a NR10, né? Coincidentemente nossa aula 10. Mas o que seria a NR10? Talvez você já tenha conhecido e tenha conhecimento sobre o que seria a NR10, que é a norma regulamentadora que trata da segurança em instalações elétricas, né? Quero passar rapidamente com vocês um pouco da NR10, na próxima aula também um pouco da NR12, que trata sobre a questão de manuseio, envolvendo também manutenção de equipamentos e máquinas. Mas hoje vamos falar um pouco aqui, os principais pontos, na verdade, né, sobre a NR10, que trata da segurança em instalações elétricas, tá bom? Então, o que é que estabelece a NR10? Né? A NR10 ela estabelece os requisitos e as condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos. Essa é a questão principal, né? Sistemas preventivos. De forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, quando a gente fala em manutenção elétrica, não é só única e exclusivamente você pegar qualquer máquina e sair lá dando manutenção. Um dos principais pontos que deve ser observados, né, é a questão da segurança quando a gente trata com equipamentos elétricos, tá bom? Que forneçam, né, a segurança, que garantam a integridade física, né, dos trabalhadores, a sua saúde, que direto ou indiretamente esses trabalhadores interagem em instalações elétricas com serviços com eletricidade. Tá? Então, quando a gente fala em manutenção elétrica, é sempre bom e importante nós termos em mente também a questão da segurança. Talvez você já tenha, no próprio curso de eletrotécnica, alguma disciplina com um foco maior sobre a segurança em instalações, né? E provavelmente vocês têm. Mas aqui é só para dar um reforço mais sobre a questão da NR10, os principais pontos para serem observados. Tá? Bom, um ponto legal, vamos dizer assim, que basicamente em todos os cursos de NR10, né, que vocês ouvem falar, sempre se trata, que é a questão do choque elétrico. Né? O que seria o choque? Seria essa corrente elétrica que passa através do corpo, né, do corpo humano. Eu achei bastante interessante esse gráfico, ele nos mostra que o choque, na verdade, ele depende tanto do valor da corrente que está passando naquele momento, né, isso, no corpo, quanto também o período, né, o tempo de exposição que aquele corpo está submetido àquela corrente. Tá? E olha só o detalhe, né, a gente tem 4 zonas aqui, né, essa zona 1, que é essa zona amarela, a zona 2 aqui, que é a meio, né, mostarda, a zona 3, que é laranja, e a vermelha, que é a zona 4. A zona 1, para valores de corrente até 0,5 mA, olha só a escala aqui, né? A escala é mA, tá? Só lembrando que milha é 10 a menos 3, né? Isso são unidades 10 a menos 3, ou seja, 0,5 mA seria 0,005, não é isso? 0,00, ó, 0, né? 0, 0, 1, 2, 3, 0, tem mais um 0, né? Porque é 0,5. Olha só. Então, 1, 2, 3, 0,0005 amperes. Até esse valor aqui de 0,0005 amperes, né, ou 0,5 miliamperes, praticamente não tem nenhum efeito perceptível no corpo humano. Tá? Tem que se observar também que a corrente elétrica ela tem basicamente 2 tipos, né? A corrente alternada e a corrente contínua, tá? Que até em valores de tensão, para nível de proteção, eles mudam. Mas estamos falando aqui de corrente elétrica. Né? Então, esse valor aqui de 0,5 mA, ele praticamente não afeta nenhum efeito perceptível ao corpo humano. Mas a grande maioria dos equipamentos, eles ultrapassam facilmente esse limite, não é isso? Então, é algo que deve ser bastante observado aí e precaução na hora de se fazer uma manutenção, por exemplo, no equipamento elétrico, né? Então, na zona 2 já tem efeitos fisiológicos, geralmente não danosos, às vezes é um formigamento, né? Que ele encontra aqui no limite, né? Que é o seguinte, quanto maior a amperagem, menor o tempo de exposição que esse efeito
que esse corpo ele tem que passar para não sentir nenhum dano, né? Olha o tempo também, ele é dado em milésimo de segundo, né? Também é 10 a menos 3. Então, olha o detalhe, ou seja, o que é que esse gráfico está querendo dizer? Quanto maior o tempo de exposição, quanto maior a corrente, maior vai ser a probabilidade de danos, né, de efeitos fisiológicos. Né? Se você fizer esse mesmo raciocínio para as outras 3 zonas, por exemplo, a zona 3 aqui já tem um risco de uma parada respiratória, né? Que é bastante perigoso. E na zona 4 aqui, muitas vezes, são danos irreversíveis, graves, né? Fibrilação cardíaca, parada respiratória, enfim, né? Queimaduras aí de terceiro grau ou mais. Né? Então, são pontos bastante observados com relação ao choque elétrico. Né? E aí vocês observem direitinho, né? Se eu manter a corrente, por exemplo, de 100 mA, né? Até um determinado valor aqui eu tenho um efeitozinho, né? Mas não chega a ser efeito danoso. Mas à medida que eu fico mais tempo exposto àquele choque, eu saio de uma zona de poucos efeitos fisiológicos, né? Até uma zona aqui com risco de parada cardíaca, né? Olha só, 2.000 milissegundos são 2 segundos, né? Então, 1.000 milissegundos é 1 segundo. Você já entra na zona vermelha aqui, na zona 4. Então, realmente a questão do risco com choque elétrico é bastante elevada, que depende tanto do tempo de exposição quanto da corrente que está passando naquele corpo. Né? E dentro da NR10, além de diversos trechos que ela coloca sobre a questão de você ter essa segurança em instalação e serviço de eletricidade, ela coloca, né, alguns tipos de medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. As medidas de proteção coletiva, tá? São essas medidas aqui, como por exemplo, instalação de cones, placas, né? Que, enfim, facilita a visualização com relação ao serviço que está sendo executado. E o detalhe, né? Essas medidas de proteção coletiva, ela é o seguinte, a ANR diz o seguinte, que sendo possível a desenergização, tem que se trabalhar com o circuito desenergizado, tá? Se não, você tem que garantir uma tensão de segurança, que seria em torno ali até no máximo 24, 25 volts, que também é muito pouco, né? Hoje na baixa tensão nós temos 220 volts, 110 no mínimo, né? Ou então, não sendo possível a tensão de segurança, você parte para uma nova medida de proteção coletiva, que no caso seria isolação de partes vivas e etc. Tá? Então, essas são medidas de proteção coletiva. E quais são as medidas de proteção individuais? São os equipamentos de proteção individual, basicamente, né? Que seriam as botas, as luvas de raspa, de borracha, né? O cinto paraquedista, capacete, né? A roupa anti-chamas. Então, tudo isso são medidas de proteção individual, desculpa, que não se pode, né, compartilhar equipamento de proteção individual com ninguém. Tá? Todos eles são regulamentados pela NR6, que trata sobre os equipamentos de proteção individual. E o detalhe, na NR10 diz o seguinte, que é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas e suas proximidades. Tá? Então, anéis, colares, né, tudo isso aí é proibido, tá bom? Quando se trabalha com eletricidade, direto ou indiretamente. Com relação à segurança na construção, montagem, operação e manutenção, tá vendo? Em eletricidade. Então, nos trabalhos e nas atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas, sempre na questão da prevenção, nunca reação, né? Dos riscos adicionais, especialmente, olha só, quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora. Aí entra também a questão dos bichos, né? Às vezes dentro de uma subestação, tem lá abelha, cobra, escorpião, enfim. Então, todas isso são medidas preventivas, né? Por isso que você faz um APR, que no caso seria APR, Análise Preliminar de Risco, antes de fazer uma determinada atividade, tá bom? Nos locais onde só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente. É muito comum, às vezes, a pessoa pegar um alicate, que é único e exclusivamente para fazer o aperto, o afrouxamento de determinado equipamento e querer utilizá-lo ele na instalação, né, de algum equipamento, enfim. Ou seja, esse alicate não está preparado para aquele tipo de atividade, né, porque ele não tem isolação mínima, enfim, ele não tem aquele grau de segurança que para ser aplicado naquela atividade, né.
principalmente com relação à manutenção e operação de máquinas. E tem algo bastante interessante que a gente chama de 5 regras de ouro, tá? Quando a gente fala de segurança em instalações elétricas. Toda vez que você for realizar alguma atividade, seja operar, dar manutenção, enfim, você seguindo essas 5 regras de segurança, né, que são chamadas 5 regras de ouro, que são, primeiro passo que você tem que fazer, isso tem que ser nessa sequência aqui, tá bom? Não pode pular nenhuma sequência, tem que ser nessa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, primeiro, o que é que você deve se fazer? Realizar a abertura das chaves, corta-circuitos e retirar os cartuchos, tá? Ou seja, a primeira atividade que você tem que fazer é realizar a abertura de qualquer chave, tá? Segunda, bloquear mecanicamente, ou seja, você vai ter que bloquear essas chaves aí, né, mecanicamente mesmo, às vezes colocar um cadeado, alguma coisa chip, para que se evitar o acesso de terceiros. Então, bloquear mecanicamente a fonte de tensão e sinalizar com placas, né? Depois, você vai realizar o teste, que é a ausência de tensão, né? Verificar se de fato, realmente, depois de realizar a abertura, né, e bloquear, se existe alguma questão de teste, né? Nesse ponto bem que às vezes que se peca muito, né? Às vezes se confia demais e o circuito acaba ficando energizado. No quarto passo, né, a quarta regra de ouro, seria instalar os conjuntos de aterramento. Outro ponto que se peca bastante, né? Esquece-se bastante do aterramento em instalações elétricas, às vezes em manutenções, enfim. Então, isso é um risco também bastante grande. Então, instalar conjuntos de aterramento nos circuitos primários e secundários, né? Tanto a montante quanto a jusante. Ou seja, tanto depois do ponto que você está dando manutenção, quanto também antes do ponto que você está dando manutenção. E a quinta regra de ouro é sinalizar a área de trabalho, né? E sinalizar e isolar a área de trabalho. Então, basicamente, você tem abrir, é isso, o circuito, por exemplo, bloquear esse circuito, testar esse circuito, aterrar esse circuito e sinalizar. Essas são as 5 regras de ouro na sequência correta. Você não pode pular uma sequência, né? Primeiro você, por exemplo, querer aterrar antes de abrir, né? Então, essa aqui, nesse sentido, né, da esquerda para a direita, são as 5 regras de ouro para qualquer atividade que envolva a eletricidade. Tá? Para fechar aqui um pouco sobre o que seria dentro da NR10. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, está dentro da NR10. Tá? O que seria essa habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores nessas áreas de risco? Né? Por exemplo, o que é considerado trabalhador qualificado? É aquele que comprova, né, que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, como, por exemplo, o curso de eletrotécnica, né, o curso de engenharia elétrica, enfim. Então, um trabalhador que tem esses certificados reconhecidos pelo Sistema Oficial, é um trabalhador chamado qualificado, né. O que é considerado, então, um profissional legalmente habilitado? Né? Ou seja, você saiu de um trabalhador agora para um profissional legal habilitado. É aquele que é qualificado, né, isso, previamente qualificado, e, além disso, ele tem um registro no Conselho de Classe competente. Pronto, aí você passa de qualificado para habilitado. Por exemplo, quem é engenheiro eletricista tem um registro lá no CREA, né? Quem é técnico, eletrotécnico, tem lá o registro no Conselho dos Técnicos e Eletrotécnicos, né? É considerado trabalhador capacitado, ok. Depois que eu me qualifiquei e habilitei, o que é considerado um trabalhador capacitado, né? Aquele que atende às seguintes condições simultaneamente, são as duas coisas. Receber a capacitação sobre orientação e responsabilidade profissional habilitado e autorizado, não é isso? E trabalhar, né, sobre a responsabilidade profissional habilitado e autorizado. Então, para ser capacitado, tem que ter essas duas condições aí simultaneamente atendidas, né? Mas precisa ser só capacitado, habilitado, qualificado? Não, você também tem que ser autorizado, ou seja, são considerados trabalhadores, né, autorizados, aqueles qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, com a anuência formal da empresa. Né? Às vezes você é qualificado, é habilitado, foi capacitado, mas não tem autorização ainda da empresa para trabalhar naquele ambiente de risco. Tá? Então, tudo isso são etapas, né, que devem ser seguidas dentro da NR10 aí, para trabalhos com eletricidade.
alguns detalhes, né? Por exemplo, na NR10 ou no anexo 1, você pode verificar essas distâncias de risco, né? Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de riscos controlado e livre. Aqui fora, né? Aqui esse ponto é o ponto de instalação energizado. Imagine, por exemplo, um fio, né? Um cabo, por exemplo. Então, você tem esse ponto de instalação energizado, você tem um raio, né, dessa zona de risco, tá bom? Você tem essa zona de risco aqui laranjinha, que é restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho, ou seja, são trabalhadores autorizados, né? Aí já é um nível maior dentro da empresa, por exemplo, que ele está trabalhando. E aqui fora você tem a zona de risco com o raio aqui, a zona de controle e o raio de controle, tá? Que só são pessoas, são restritos a trabalhadores também, o que, gente? Autorizados, né? E aqui fora seria uma zona livre, né? Por exemplo. Você também pode ter a seguinte situação, você pode ter uma superfície isolante construída com material resistente e adotado de todos os dispositivos de segurança, né? Que às vezes ela pode chegar até essa zona de risco aqui, tá? Às vezes, por exemplo, você tem um fio dentro de uma subestação, de um consumidor, né? E aqui você tem esse parapeito aqui, ou então essa superfície isolante que lhe coloca fora aqui dessa zona de risco aqui, ou zona controlada, tá? Bom, eu vou colocar para vocês a NR10 também, tá? Dentro do Classroom, para vocês darem uma lida. É pequenininha, ela é bem rápida, é legal de ler também. Então, dêem uma lida para ver os principais pontos, rever esses pontos que a gente comentou aqui também. E tem uma atividadezinha lá no Classroom para vocês fazerem, tá ok? Então, até breve, pessoal.